Bom, eu acho que a importância dos festivais, sobretudo para a produção independente cinematográfica brasileira, é grandiosa. A gente sabe hoje que para você entrar no mercado, sobretudo do cinema, é meio complicado. Há um jogo de interesses das produtoras, das distribuidoras, a um determinado tipo de cinema, né? Esse cinema que tem um apelo mais comercial. Como a produção brasileira ainda é uma produção muito autoral, é uma produção muito independente, a gente encontra uma dificuldade de ter um relacionamento mais próximo com a distribuidora que queira encarar o desafio de levar as nossas produções para as telas de cinema. Porque também a gente sabe que colocar um filme numa sala de cinema, o custo é lá em cima, né? E aí, mediante esse limbo de delicadeza entre a produção realizada, autoral, independente, e o desejo das distribuidoras, um cinema mais de apelo comercial, a gente sente uma certa barreira. E nesse sentido, os festivais, aí são inúmeros festivais que acontecem no Brasil, eles cumprem o seu papel no sentido da promoção, da distribuição, no sentido de aproximar as nossas produções do público brasileiro, que não teria a oportunidade de ver. Outra realidade que a gente tem no Brasil é que nós não temos cinema em todos os municípios brasileiros, né? Isso é uma realidade. E quando a gente vê, aí nesse sentido a gente vê nos festivais esse elo facilitador de levar as nossas produções, né, para o público brasileiro. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que os festivais eles têm que permanecer, os festivais eles têm que receber apoio do Estado, né, incentivos para que eles possam existir. Agora, existir de maneira mais profissional, existir de maneira mais elaborada, no sentido de ter bons projetores, de ter uma equipe de produção eficiente, né, para que possa dialogar com o realizador, esse realizador possa colocar suas produções com confiança na mão dos festivais. Enfim, é fundamental os festivais. Todos os países que se prezam, eles têm, através dos festivais, um elo de ligação entre o realizador autoral independente e as TVs e o cinema, né? Ele faz essa interface muito bacana. E o Brasil, a gente está vivendo essa experiência. Há inúmeros festivais no Brasil, uns que já têm 30 anos, 20 anos, que já são conceituados e que já têm o seu know-how, né? Existem festivais começando, como o caso aqui o de Carpina. Eu, particularmente, acredito que esse festival é muito importante, não só para o Nordeste, mas para todo o cinema brasileiro, né? Tem a sua primeira edição e a gente percebe falhas, mas eu vejo muito mais nesse Festival de Carpina uma visão de crescimento e de importância muito grande para a produção cinematográfica brasileira. Sobre a preparação de elenco e a Júlio de Serra, você prefere preparar o seu próprio elenco ou você gosta de uma pessoa preparada? Não, eu acho que parece ser chavão, mas cinema é uma arte coletiva. O diretor que se preza, um diretor consciente do seu papel de maestro de uma grande equipe, ele traz para si um preparador de elenco. Claro, ele conversa com o preparador de elenco, diz o que é que ele quer, o tom da cena, o conceito dele em relação ao seu trabalho cinematográfico, mas é fundamental todo filme ter um preparador ou uma preparadora de elenco, porque ele já leva para o set de filmagem o elenco mais afinado com o que o diretor quer, já vai com a mise-en-scène mais desenhada, e quando o diretor recebe esse elenco que teve uma preparação antes, um estudo, um conhecimento dos personagens, o sentido da cena, o tom da cena, isso facilita tanto para o diretor, a gente ganha no ato da ação tempo, a gente ganha no ato da ação a disponibilidade do processo criativo do ator, e isso rende muito para o filme. Eu não me vejo fazendo um filme ficcional sem ter um preparador de elenco, não me vejo. O preparador de elenco me dá segurança junto a mim e eu acho também que junto ao meu elenco. Então, eu particularmente, assim, talvez tenha diretor que prefira dirigir, dar o tom do seu elenco, mas eu particularmente gosto demais
de ter na minha produção um preparador de elenco. Quais são as palavras de incentivo para os idealizadores do primeiro festival de Carpina? E aí pode encerrar. Carpina é uma cidade muito bacana, muito acolhedora. Esse nome Carpina, ele é muito sonoro, né? Quando eu vi o primeiro festival de Carpina, apesar de eu já ter levado prêmios internacionais com a Lenda do Gato Preto, eu disse, cara, não tenho nenhum problema em participar desse festival. Tem uma coisa que me diz que vale a pena ir. Fiz a inscrição do filme, a gente foi selecionado, investimos em passagem no primeiro momento, perdemos essa passagem por falta do apoio, o festival não aconteceu no primeiro momento. Nesse segundo momento a gente investiu novamente na nossa vinda para cá, acreditando na importância desse festival. Eu acho que esse festival é muito importante aqui para a zona da Mata do Recife, ele é muito importante para o Nordeste, precisa ser melhor realizado, né? Por ser o primeiro, a gente, nesse momento, a gente compreende todas essas dificuldades que estão sendo passada. A gente acredita que a partir do segundo, um conceito mais profissional vai perpassar por toda a produção desse festival, porque a gente acredita na importância desse festival aqui para o cinema brasileiro, o cinema nordestino sobretudo, né? E a gente deseja que esse festival seja assim, tenha uma prosperidade, uma longevidade bacana, que os seus produtores, os seus organizadores não desistam, né? Façam as dificuldades, mas faça dessas dificuldades um alicerce, a força motriz para que esse festival tenha uma vida longa. Então, está de parabéns a cidade de Carpina, está de parabéns as pessoas que investiram nesse primeiro momento, está de parabéns os idealizadores e os organizadores, e está de parabéns o público que veio prestigiar todos os dias esse festival que promete ser grande e ter uma longa vida. Por que o nome A Lenda do Gato Preto? Então, esse filme, A Lenda do Gato Preto, ele é inspirado em uma lenda urbana da cidade de Quixadá, que fica no Ceará. Na década de 70, na cidade de Quixadá, tinha uma garota de nome Fátima. Ela tinha de 10 para 11 anos de idade e ela subia pela parte mais íngreme da Pedra do Cruzeiro, que é uma pedra localizada no centro da cidade, né? E ela subia pela parte mais íngreme dessa pedra, que tem 90 metros de altura, e ela dizia que era um gato que a puxava. Na época, eu sou de 69, então na década de 70 eu ainda era uma criança. Eu, infelizmente, não cheguei a ver essa garota subindo, mas os meus irmãos, os meus primos, os meus amigos mais velhos viram esse acontecimento na cidade, e eu passei toda a minha infância ouvindo essa história, né? E aí, quando eu resolvi fazer um filme sobre esse fato, essa lenda urbana, eu podia ter dado o nome de Fátima em homenagem à garota. Mas como a gente está fazendo uma ficção, algo baseado na vida de alguém ou num acontecimento, né, real, eu tive essa liberdade, essa licença poética e atribuí o título de A Lenda do Gato Preto. Então, A Lenda do Gato Preto vem dessa lenda urbana da garota Fátima, que subia pela parte mais íngreme da Pedra do Cruzeiro, localizada na cidade de Quixadá, no Ceará, na década de 70. Quanto tempo de trabalho cinematográfico, quanto tempo já de carreira nessa área do audiovisual? Olha, eu comecei na área do audiovisual na década de 80. Assim, claro, desde pequeno eu tinha sempre uma tendência para essa coisa do cinema. Eu me lembro de memória de criança de 6, 7 anos, organizava, junto com os meus irmãos, os meus primos, filmes feitos com caixa de sapato, essa coisa toda, né? Mas a minha formação na área do audiovisual começa na década de 80, talvez precisamente 83, quando eu saio de Quixadá e vou morar em Fortaleza. E aí, lá em Fortaleza, eu começo a frequentar a Casa Amarela da Universidade Federal do Ceará,
e tive um grande professor, o cineasta Eusélio Oliveira, que foi ele que me apresentou o fundamento do cinema, o cinema clássico, né? Eu fui aluno desse cineasta, então o meu abecedário da linguagem cinematográfica vem todo fundamentado a partir do curso de cinema e vídeo da Casa Amarela, tendo como mestre o cineasta Eusélio Oliveira. Fora a Lenda do Gato Preto, quais são os seus outros trabalhos? Em 96 eu fiz um filme lá em Fortaleza chamado O Casamento, que fez um estrondoso sucesso. Foi esse filme que me despontou dentro da categoria de audiovisual do Ceará. Foi um filme feito como resultado do curso da Casa Amarela, um filme feito todo ainda em Super VHS, que contava a história de uma noiva que o grande desejo dela era tomar banho de mar após o casamento. Então já tinha todo esse universo da ludicidade, esse universo ficcional. Eu me defino como um cineasta da ficção, adoro ver a mentira traduzida na tela de cinema, né? Então esse universo da ficção é um universo que eu gosto muito. E gosto, dentro da ficção, a categoria drama. Eu acho o drama muito forte, o drama resgata a essência do ser humano, né? Eu me sinto muito livre, talvez por conta da minha formação. A minha formação em audiovisual é uma formação clássica. O mestre Eusélio Oliveira me ensinou a fazer cinema da maneira clássica, né? Como a gente conhece, o cinema dos grandes planos, o cinema concentrado mais na interpretação, né? Nessa fundamentação sólida do cinema clássico, é de onde eu vim, né? E aí, em 96, como resultado do curso da Casa Amarela, eu fiz uma produção super independente, juntei amigos, pessoal do teatro, pessoal do cinema, e a gente fez um filme, um curta-metragem, chamado O Casamento. E isso foi um tremendo sucesso em Fortaleza, né? As pessoas, a partir daí, estimulou também outros cineastas da minha geração a produzir independentemente. Depois do Casamento, eu fiz outro filme chamado Magé, que é a história de um índio que se apaixona por uma deusa. E aí comecei a trabalhar na produção de outros filmes. Aí vem Rosenberg, Cariri, Por Isso que Dadá, Thelmo Carvalho, Campo Branco. Aí eu não parei mais, sempre me envolvendo com audiovisual lá no Ceará, né? Nos anos 2000 eu fiz um filme chamado O Alto da Camisinha, com o Chico Anísio, né? Esse filme é muito importante porque ele ganha um prêmio, um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde como um filme que tem obrigatoriedade em toda a campanha de saúde ligada ao uso do preservativo. A Lenda do Gato Preto, ou O Alto da Camisinha, ele tem a obrigatoriedade de ser exibido, né? E isso é um título dado pela Organização Mundial da Saúde, que fica em Genebra. Esse filme me abriu muitas portas. Ele foi distribuído para 135 países, né, através da Organização Mundial da Saúde. No Brasil ele foi exibido em todo o Nordeste, no canal Futura, na TV Brasil, enfim, foi um trabalho que eu fiz em 35mm e que também me projetou a nível nacional e internacional. E aí depois do Alto da Camisinha, eu passei um tempo e fiz A Lenda do Gato Preto. Eu fui sempre um diretor que fui acompanhando os processos. Eu comecei no VHS, passei por Super VHS, depois o Matic, quando eu fui trabalhar na televisão. Depois, anos depois, eu faço um 35mm e agora, nos anos 2000, eu trabalho totalmente com cinema digital, né? Então, eu poderia ter dado um passo além do que eu poderia, né, na época, não, mas eu quis seguir esse caminho mesmo. Vamos começar com, aos poucos se chega longe, né? Então, mas isso foi muito importante para a minha formação, porque foi me dando solidez na minha construção enquanto cineasta, né? Você passar por todos esses processos. Eu não comecei logo com média, eu não comecei logo com longa. Eu comecei com curta, depois fui para o média e agora eu faço longa, ficcional, documentário. Hoje eu me sinto um diretor mais seguro para dirigir, né? Por conta da bagagem, o tempo. Como a gente não tem uma escola de diretor cinematográfico no Brasil, quiçá em Fortaleza,
os cursos que a gente tem são apenas cursos assim, de princípios básicos, digamos assim, apesar das universidades hoje já ter curso voltado para o audiovisual, para o cinema, mas não existe um curso específico para o diretor, né? E eu sou um diretor de cinema pela experiência e também por essa formação básica, ou talvez uma formação pontual no sentido de trabalhar o cinema, mas a direção especificamente não. A gente sabe que é muito difícil em todo segmento artístico, né? Essa questão da ajuda do governo, né? Das leis de incentivo. E quando tu iniciaste, você era de esperar, já dá para saber que não, mas eu queria que tu respondesse assim mesmo. Você era de esperar, você esperou ter para poder fazer ajuda, né, do governo, de prefeituras, de político, ou você metia a cara mesmo e fazia com aquilo que você tinha? Não, eu venho de uma geração que traz essa marca muito particular, a gente não esperava. A nossa geração, a geração da década de 80, era uma geração que não tinha edital. Não existiam essas políticas públicas de incentivo como nós temos hoje no Brasil. Então a minha geração traz esse traço muito característico, que era de não esperar. Era uma geração muito colaborativa, né? A gente se reunia, atores, diretores, produtores, câmeras, diretores de fotografia, a gente se juntava naquele coletivo para realizar os nossos trabalhos. Foi assim que eu fiz o Casamento, foi assim que eu fiz o Magé, né, e outros tantos. A partir da década de 90 é quando começam as políticas públicas de incentivo à produção cinematográfica, seja através de edital, seja através da própria organização, digamos assim, é que a gente começa a trabalhar diferentemente, né? E aí hoje eu percebo que é uma geração muito nova que espera muito pelas políticas públicas, né? O que não deve ser. Claro que a gente não vai tirar a responsabilidade do Estado. O Estado ele tem que ter a obrigação mesmo de fomentar, de incentivar, de incrementar a cadeia produtiva. É por isso que a gente paga os impostos, esses impostos têm que ser revestidos nesse sentido, né? Mas eu não sei se a gente tem que esperar só do Estado. Uma coisa também bacana que começa a acontecer gradativamente no Brasil já é a iniciativa privada chegando junto na fase da produção, da realização dos nossos conteúdos de audiovisual. Apesar que essas iniciativas das grandes empresas ainda é muito fundamentada na isenção fiscal. Eu acho que as empresas, o próximo passo agora para o audiovisual é as empresas deixar de investir a partir da isenção fiscal e investir a partir do seu lucro, né? Porque a gente sabe que a cadeia produtiva, criativa do audiovisual, ela dá retorno, né? Então, por que os empresários não investir com o seu próprio dinheiro no cinema, nas realizações cinematográficas? Está na hora deles deixarem de incentivar as produções audiovisual a partir da isenção fiscal. Está na hora da gente dar um passo além. Eu acho que a gente está se preparando para isso. Não é fácil, né? Não é fácil, mas aos poucos os empresários começam a perceber o retorno financeiro que o audiovisual dá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante. Deixa eu formular ela aqui. Era sobre que na hora da ligação, mas eu estou com ela, não posso deixar de Te perguntar. Mas você chega pessoas que são novas, eu acredito que cheguem, mas eu queria que tu respondesse. Essas pessoas novas que estão começando, que vê aquele trabalho pronto, já chegam assim, eu tenho vontade de começar, mas eu preciso de um continuista, eu preciso de um diretor de fotografia, e eu não tenho uma equipe para começar. Já aconteceu contigo de gente nova chegar dizendo isso, olhando você hoje? Já aconteceu? Ah, sim. E aí quando me chegam, se eu tenho disponibilidade de ajudar, de estar presente na produção, claro, eu acho que a gente tem essa obrigação, né? Independente das políticas públicas, essa troca de experiência com a nova geração é muito importante. Apesar que eu acho que essa nova geração ela está muito empoderada e isso às vezes faz com que, eu vou usar uma expressão muito grotesca, me perdoe a nova geração, os caras ficam com o pescoção muito grande, ficam com o nariz muito arrebitado, né? O advento das novas tecnologias, das câmeras modernas, o advento das mídias sociais, né?
ela faz com que qualquer pessoa possa produzir, possa realizar, né? E uma geração, aí surgiu toda uma geração nesse contexto que às vezes vem muito com uma soberba muito grande. E aí eu digo assim, poxa cara, tu está começando agora, tem uma coisa da nossa geração que vocês nunca vão ter, que é a experiência. A experiência é muito fundamental para quem está trabalhando no audiovisual. Eu venho da geração da década de 80, então aí nós temos quase 3 décadas, são 30 anos. Aí você que está começando agora, achar que você tem um conhecimento a mais por conta das tecnologias em relação a quem tem 3 décadas de existência, essa experiência nossa, essa experiência que a gente conseguiu no fazer, ela é intransponível, ela é intransferível, é nossa, né? Mas, claro, eu acho que dá para a gente juntar o saber da nossa geração com o saber dessa nova geração que é tão familiarizada com as novas tecnologias, né? Porque eles têm uma expertise em relação ao uso dessas novas tecnologias. É uma moçada muito bacana. Eu gosto muito de me associar à moçada, porque a gente aprende e a gente ensina. E eu acho que isso é que faz o amadurecimento e faz um conteúdo de audiovisual primoroso, né? A experiência dos mais velhos com a vitalidade e a energia dos mais novos. Jane, pode fazer uma foto assim? Eu costumo... Com seu celular pode fazer uma foto? Eu te agradeço muito, atriz. Eu costumo dizer que por mais que na verdade há uma ilusão muito grande acerca, por exemplo, de algumas pessoas que querem começar, mas não tem um material bom. E elas dizem assim, eu não estou com material bom. Ou então aquelas pessoas que aplicam a deficiência do filme que fez ao material. E aí eu costumo dizer o seguinte, que na verdade uma boa câmera ela só vai revelar mais ainda o que está feio e o que está bonito. Se a coisa não está boa, uma câmera de alta potência e qualidade, ela só vai revelar que não está boa. Ah, claro, eu acho que a ideia ainda é mais essencial do que o meio que a gente faz a captação. Eu fiz 2 filmes em 16mm, fiz alguns em 8mm, né? Fiz um em 35mm. Foi uma época muito bacana, porque você, quando tinha um material que era a película, você não tinha essa liberdade, o orçamento era muito curto, você não tinha essa liberdade de fazer vários planos, várias tomadas, não. Você elaborava todo o seu plano antes, aquele plano era muito pensado, né? Hoje em dia, com o advento das novas mídias, a moçada arregaça, né? Vai para o set de filmagem sem aquele plano já pré-definido, sem um plano mais elaborado. Por quê? Porque eu posso voltar, eu posso passar por cima. A gente que vem da geração da película, não. Quando a gente ia fazer uma cena, aquela cena era pensada, aquela cena já tinha ali, dentro daquela sua estrutura, tinha todo um conteúdo simbólico, tinha toda uma expressão midiática, tinha uma mensagem a passar através dali, né? E hoje o que eu percebo, com a moçada que agora hoje pega uma câmera digital, eles vão para um set de filmagem, parece que não tem aquela clareza na cabeça, porque quando você leva para a tela de cinema ou para a tela de televisão uma imagem, aquela imagem ali, ela tem que ter um conteúdo. Ela não pode ser uma imagem simplesmente por ser uma imagem. Ela tem que ser uma imagem para comunicar, né? E aí eu acho que hoje, com essa facilidade, há um empobrecimento no conteúdo simbólico da imagem. Coisa que não acontecia quando a gente fazia o cinema analógico, o cinema da película, né? O filme A Lenda do Gato Preto foi feito em 35mm? Não. A minha experiência com 35mm acabou com o Alto da Camisinha. Ali foi uma grande escola, né? A gente foi assim um momento muito tenso. A gente terminou o filme praticamente com as pontas, né? E eu disse, não, eu não estou mais afim de fazer 35mm não, porque é uma coisa muito insegura. Aí logo depois do Alto da Camisinha, que foi, acho que foi de 2008, a tecnologia digital ela avançou muito.
ver o 2K, ver o 4K, e aí eu deixei de lado a película, os laboratórios também deixaram de vender película, o custo de revelar a película estava muito alto, e eu ainda fiz uma experiência na Lenda do Gato Preto, para a gente filmar em digital, né? E depois fazer o telecine para 35mm, mas mesmo assim elevava o orçamento lá em cima, né? Como os cinemas começaram a ter projetores digitais de alta definição, a gente decidiu fazer tudo em 4K. E aí eu acho que foi muito bacana, porque mesmo a gente fazendo digitalmente, sabendo que a gente pode voltar o cartão, né, passar por cima, sem ter prejuízo nenhum, quando eu vou fazer um filme, mesmo digital, eu já vou com aquele plano, aquele conceito do que eu quero bem definido, partindo do conteúdo simbólico, do que quer dizer aquele plano, aquele ângulo, já vou com uma coisa bem estruturada mesmo no conceito da imagem, né? Para que ela comunique bem. Eu, na minha feitura de cinema, ou eu mostro na imagem ou eu mostro na palavra. Eu nunca gosto de repetir a mesma coisa. E eu acho bacana quem faz isso. Quem consegue repetir o que foi visto na imagem através da palavra. Eu não tenho experiência e maturidade ainda para fazer isso, porque repetir o que você já viu na imagem, na palavra, requer uma maturidade muito grande do realizador. A importância de festivais. Por que é importante? O que é que agrega? Quais são os valores que agregam? Olha, eu acho que os festivais são fundamentais, sobretudo para difusão, para o conhecimento do público dessas produções independentes, que é a maioria do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ainda é um cinema muito autoral, é um cinema muito independente, é um cinema que não é industrial, né? É um cinema praticamente artesanal, se a gente se compara com as potências cinematográficas como a americana, a europeia. O cinema brasileiro é um cinema muito artesanal, por isso ser tão belo, por isso ser tão valoroso, né?